Iniciativa Rádio Escola. No âmbito da minha prova de aptidão profissional, subordinada ao tema da Educação para a Saúde e Prevenção das Doenças Cardiovasculares, tivemos hoje a honra de contar com a presença do Dr. Pedro Van Hasselt, médico cardiologista que realizou uma palestra sobre a importância da saúde cardiovascular. Após esta sessão esclarecedora, vamos agora colocar algumas questões para aprofundar algum dos temas abordados. Para começar, poderia apresentar-se brevemente e falar um pouco sobre o seu percurso académico e profissional na área da cardiologia? Sim, o mais importante era, como eu estava a dizer, que sou ex-aluno aqui da Escola Secundária Henrique Medina. Entrei aqui na escola há mais de 20 anos, em 2005, estive cá até 2008. E, portanto, é sempre nostálgico e ao mesmo tempo uma honra muito grande de estar aqui para tentar devolver aquilo que me deram e tentar ensinar, ou pelo menos partilhar algum do meu conhecimento com os alunos. Eu, basicamente, depois de andar aqui na escola, tirei o curso no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, curso de Medicina, no Porto, durante 5 anos. Depois fiz o ano comum em Gaia, no Hospital de Gaia, um ano em que nós passamos pelas diferentes especialidades. E depois tirei a especialidade de Cardiologia no Hospital Senhora de Oliveira, em Guimarães, sendo que acabei a especialidade em 2021. Depois eu subespecializei-me mais na área da cardio-oncologia. Tinha começado essa consulta lá no Hospital de Guimarães, em que nós basicamente tratamos as pessoas que têm alguma patologia cardíaca secundária ou à quimioterapia ou ao cancro que têm. E a área da medicina desportiva, nomeadamente da parte da cardiologia. São assim as minhas duas áreas preferenciais da área da cardiologia. Apesar da evolução da medicina, as doenças cardiovasculares continuam a ser a principal causa de morte. Por que é que isto ainda acontece? Pronto. Antes de mais, uma mensagem positiva, que é, embora esse dado seja verdadeiro, também é verdade que isso tem descido. Okay? Há cada vez menos mortes por doença cardiovascular em Portugal, embora continue a ser a principal causa de morte cardiovascular. E isso acontece, sobretudo, por causa da falta de alterações comportamentais das pessoas, ou seja, ainda continua a ser a principal causa de morte, porque as pessoas continuam a fumar, continuam a beber álcool, continuam a ter vidas muito sedentárias, a ter todos os fatores de risco cardiovasculares, como os diabetes, a tensão arterial, mal controlados, não fazem a medicação quando é preciso e como deviam fazer, não deixam de fumar quando deviam deixar de fumar, que é sempre, basicamente, nunca deviam fumar, e portanto não fazem o exercício físico que era suposto. Nós temos mesmo muitas pessoas sedentárias, muitas pessoas com excesso de peso, e essa miríade de fatores de risco cardiovasculares contribuem, obviamente, para depois estes resultados da morte cardiovascular. Obviamente isso está a melhorar através de mais ações políticas de saúde pública, através de ser cada vez mais boa onda a fazer exercício físico, está na moda fazer exercício físico, isso é ótimo. Está cada vez menos na moda fumar, é cada vez menos cool fumar, cada vez menos cool apanhar bebedeiras. Isso também, obviamente, ajuda a diminuir esses fatores de risco cardiovasculares e faz com que esses números também diminuam. Associado a isso, obviamente, os avanços da medicina, as vias verdes, quer dos AVCs, dos acidentes vasculares cerebrais, quer as vias verdes coronárias, incluindo com suspeita de AVC ou de infarto, são apanhados muito rapidamente nas urgências e tratados muito rapidamente. Isso faz com que o prognóstico seja melhor. E há essa junção dessas coisas faz com que esses números estejam a melhorar. Obviamente ainda há muito caminho para fazer, para tentar que tem sempre que haver a causa principal de morte, tem que ser sempre que ser alguma. Nós, enquanto cardiologistas, vamos tentar que não seja as doenças cardiovasculares. E esse trabalho, eu acho que o mais importante é continuar esse trabalho de saúde pública, das pessoas terem uma vida o mais saudável possível, de forma a prevenir as doenças cardiovasculares e nem sequer ter que as tratar. Certo. Na sua experiência clínica, quais são os fatores de risco que as pessoas mais desvalorizam? Bem, eu diria que há pessoas que desvalorizam tudo, mas eu diria que a falta de exercício físico é o principal. Principalmente das pessoas mais idosas, é muito, muito, muito raro as pessoas que fazem exercício físico na intensidade e no volume que deve ser feito.
chamar também aqui um bocado a nossa cota de responsabilidade enquanto médicos, que também se calhar é mais fácil numa consulta de 15 minutos passar um medicamento do que estar a explicar à pessoa o tempo de exercício físico, o que é que tem que fazer, como é que pode fazer. Mas depois isso é uma pescadinha de rabo na boca, porque depois a pessoa não faz exercício físico, começa a aumentar de peso, aparecem as artroses nos joelhos, as pessoas ainda têm mais dificuldade em andar, menos vontade de fazer exercício físico, ganham ainda mais peso e, portanto, é aqui um círculo vicioso prejudicial para a saúde cardiovascular. Eu acho que esse é o principal fator que as pessoas deviam fazer e que não fazem. Até que ponto a prevenção pode realmente reduzir o risco do infarto ou do AVC? Não, a prevenção tem mesmo um papel principal nisto tudo. Prevenção, nós chamamos aquilo que é prevenção primária, ou seja, evitar que se tenha a doença cardiovascular. Isso é o pilar da saúde cardiovascular. E nós, como eu estava a dizer na apresentação, nós mesmo na televisão e tudo, falamos muito das ambulâncias do INEM, dos hospitais, das urgências, mas essa prevenção primária e essas medidas que governos e as pessoas têm que tomar são o mais importante e são isso que de facto tem um impacto muito significativo na saúde cardiovascular das populações no geral. Dou o exemplo que dei há pouco, que foi a política de saúde pública de acabar com o tabaco nos espaços fechados. Isso fez com que efetivamente diminuísse muito a quantidade de pessoas que fumam, porque é chato ter que sair do sítio para fumar. Então as pessoas, há menos fumadores e as pessoas que fumam menos por causa disso. Eu tenho 35 anos, sou novo, mas lembro-me quando entrei para a faculdade que os professores ainda fumavam dentro da faculdade. Isso obviamente hoje é uma coisa absolutamente impensável. E isso de facto tem impacto. E essas políticas de saúde têm impacto. E portanto a prevenção é o mais importante de tudo aqui na E fumar dentro dos espaços deste período também é bom, porque não afeta também só a pessoa, obviamente, mas também as pessoas que estão à volta. Então exatamente, também evita prejudicar a saúde das outras pessoas. precisamente, é verdade. Ok. A genética é determinante ou o estilo de vida consegue superar a predisposição familiar? Não, assim, a genética é importante, obviamente. Há doenças muito específicas em que a genética é importantíssima e que define aquela doença. E não há nada que tu possas fazer para evitar ter aquela doença. Mas isso é o mais raro. Na maioria das vezes, o que a genética nos dá é uma predisposição a ter, imagina, os níveis de colesterol elevados, por exemplo. Mas o nosso comportamento é sempre essencial para evitar que essa propensão depois chegue a uma doença cardiovascular. Obviamente, uma pessoa que tem uma predisposição ou para ter as tensões mais altas, uma história familiar, ou para ter um nível de colesterol mais alto, obviamente tem uma maior probabilidade de ter uma doença cardiovascular. Mas se tiver uma vida saudável, vai ter uma probabilidade muito menor do que se não tiver. E, portanto, o nosso comportamento é sempre muito importante. Obviamente, nós devemos estar atentos a essas alterações genéticas que nós não conseguimos controlar e essas predisposições genéticas que de facto podem ter algum impacto na nossa saúde cardiovascular. Mas, na esmagadora maioria dos casos, o nosso comportamento individual tem sempre um papel relevante na evicção ou no controle das doenças cardiovasculares. Quais são os sinais de alerta que nunca devem ser ignorados, mesmo que as pessoas aparentemente pareçam saudáveis? Bem, os sinais de alerta, aquele sinal típico e que deve ser mais importante é a dor torácica, a dor no peito, ok? Uma pessoa quando faz algum esforço tem um aperto no peito e esse aperto que pode ir para o pescoço ou para o ombro ou para o braço, que às vezes até já tem episódios quando está parada. Pronto, isso obviamente é um fator de risco e deve ser vista rapidamente por um cardiologista. Se esses episódios forem a repouso, deve ser ligado para o 112 e ir para uma urgência. Depois, há aqueles fatores de risco, o controle dos fatores de risco cardiovasculares, ou seja, fazer análises com uma frequência que o médico de família defina, para controlar os níveis de colesterol, para controlar os diabetes, ir à consulta do médico de família quando o centro de saúde chama, que muitas vezes nós não vamos, porque achamos que somos novos e que não precisamos, porque nessa consulta vai-se medir as tensões, vai-se fazer uma série de cuidados que vão prevenir o aparecimento, ou se já caso já apareçam, vão nos ajudar a controlar esses fatores que nos devem estar atentos. Portanto, o que eu diria é fazer exercício físico, ter uma alimentação saudável
e ir ao médico de família quando é indicado. E depois o médico de família também decide quando é que tem que fazer análises, quando é que tem que medir as tensões. E direciona. Na sua perspectiva, qual é o maior desafio atual na promoção da saúde cardiovascular em Portugal? Pronto, eu acho que isso é uma pergunta que poderia ficar aqui quase uma hora a responder. E eu diria que o exercício físico e o combate ao sedentarismo é aquilo que nós mais precisamos. Porque isto tem uma série de ramificações que nós só vamos conseguir, de facto, as pessoas pratiquem exercício físico com regularidade se nós também conseguirmos tratar podarmos esses ramos, digamos assim. E estou a falar, por exemplo, de trabalhar menos, não é? Ou seja, políticas como uma semana de trabalho de 4 dias vão favorecer que as pessoas possam fazer exercício físico, porque as pessoas não têm. Eu percebo que as pessoas têm pouca paciência para fazer exercício físico quando se matam a trabalhar e quando trabalham 7 dias por semana e quando têm 2 ou 3 trabalhos por dia. Obviamente essas pessoas não têm cabeça para fazer exercício físico, ou é muito mais difícil que tenham. E portanto há aqui uma... Tempo. E tempo, sim, e tempo. Tempo para a família, tempo para fazer exercício físico, tudo isso, tempo para passear, tempo para apanhar ar puro, tudo isso é importante. Depois as instalações, ou seja, ter parques, ter parques da cidade, parques infantis, ter boas estradas para caminhar, para andar de bicicleta, ciclovias, cidades mais amigas dos peões e dos atletas e menos amigas dos carros. Tudo isso são... Ou seja, eu acho que é o mais importante e é o mais difícil, porque engloba uma série de políticas muito importantes. Mas, de facto, se nós conseguirmos combater esse sedentarismo e pôr as pessoas a fazer exercício físico, nós, de certeza absoluta, que vamos ter um impacto muito significativo na melhoria das doenças cardiovasculares. Que mensagem considera fundamental deixar à comunidade escolar após esta palestra? Pronto, acho que, sendo a comunidade escolar, e vamos focar mais nos alunos, pessoal jovem, não é? Eu acho que o mais importante é isso, é desde cedo criar rotinas. O exercício físico fazer parte da rotina. Todas as semanas, tirar prazer, arranjar alguma coisa que nos de facto dê gosto de fazer e nos dê gosto de praticar, porque o exercício físico vai melhorar a saúde cardiovascular, vai melhorar a saúde mental, vai melhorar todos os aspectos da nossa saúde e de facto é muito importante. E obviamente a minha mensagem é que estas idades, como nós falamos ali, são idades de experimentação, em que nós vamos experimentar beber álcool, vamos experimentar fumar, vamos experimentar drogas, e tudo isso é normal, tudo isso faz parte. Devemos ter consciência do risco, ter consciência de onde fazemos isso, com quem fazemos isso, e não tornar isso um hábito. Isso é o mais importante. Especialmente fumar. Especialmente fumar. Agradecemos ao Dr. Pedro Van Hafleet pela sua disponibilidade e pelos esclarecimentos prestados, que certamente contribuíram para uma maior conscientização sobre a importância da saúde cardiovascular. Reforçamos a importância da prevenção e da adoção de hábitos de vida saudáveis como forma de proteção do nosso coração. Muito obrigada pela sua presença.